Você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que venceu o Del Valle em casa, 2-1. Hoje jogou em casa mesmo, jogou no seu estádio, na sua arena. 2 para o Palmeiras, 1 para o Del Valle. Palmeiras classificado e no andar da carruagem, com a derrota do Atlético Mineiro, com a derrota hoje do Bolívar, o Palmeiras só depende de si para confirmar mais uma vez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Piperno, você que transmitiu esse jogo com o Nilson César, com o Vitor Boni aqui na Jovem Pan. Gostou da atuação do Palmeiras hoje, Piperno? Uma atuação nota 6. Contra um bom time, enfim, verdade. Um primeiro tempo em que os dois times tiveram poucas situações de gol. O Palmeiras faz aquele gol de falta do Richarlison, que acertou um torpedo, mas o goleirão colaborou, eu achei. Né? A bola foi no meio do gol, o chute foi muito forte. O goleiro pediu só 2 na barreira e a bola foi no meio do gol. Aí houve o lance do pênalti. Pênalti dá para discutir, não é um absurdo ter marcado, mas é um lance muito interpretativo. E no segundo tempo, aquilo que a gente sempre imagina do Palmeiras quando os garotos saem. Sai o Endrick, sai o Estevão, o Palmeiras piora. Inexplicavelmente o Luiz Guilherme não entrou no jogo. O Palmeiras, que ironicamente começou com 4 atacantes, embora, enfim, o Endrick voltando um pouco mais, o Lázaro às vezes, mas veja, Endrick, o Estevão, Flávio Lopes e o Lázaro. O Palmeiras, então, iniciando com esses 4 jogadores de característica ofensiva. Terminou o jogo com Gustavo Gomes, Murilo, Luan e ainda o Marcos Rocha, que ajuda ali. Eita! Pois é, afinal de contas, todo cuidado é pouco, né, seu Viga? É. E aí, ô Viga, e dois detalhes estatísticos para você anotar aí. Palmeiras com... eu não sou o Tite, não, só tô avisando, não gosto tanto assim de estatística, não. Ao vencer o jogo de hoje, Viga, e não é porque o pessoal acha que é provocação gratuita, mas não é, Viga, você sabe que eu não tenho isso no fundo do meu coração. O Palmeiras chegou hoje, o Palmeiras totalizou hoje 136 vitórias na história da Libertadores, o que dá exatamente o dobro das 68 do Corinthians. E o Gustavo Gomes, com o gol de pênalti marcado hoje, ele se igualou ao Luiz Pereira como o zagueiro mais goleador da história do Palmeiras. 36 gols. 36 gols. Eu não entendi o recorte com relação ao Corinthians, porque eu sou torcedor do Corinthians, vou falar para você o seguinte, eu sou campeão mundial e você não é. Depende, isso é discutível também. Rapaz, Rodrigo Viga, hein? 00:07. E Piperno também, hein? O Flamengo um daqui, outro de lá, não estava esperando esse diálogo no programa. O segundo do ranking é o Grêmio, os outros estão bem longe. Mas você vê a diferença de pontos do Palmeiras para os outros, tem um jogo a ser disputado, né? Ele tem 13, os outros têm 4 pontos. Né? Falta aí do complemento da rodada, São Lourenço e Liverpool, né? Mas ainda que haja um vencedor, vai ficar 13-7. Ou seja, o Palmeiras fez o que o Flamengo devia fazer. Então, ele está passeando nessa fase de grupos. Apesar de que não jogou para tudo isso. Não fez essa diferença toda. Não fez nenhum grande jogo. Mas essa é a grande diferença entre Palmeiras e Flamengo, né? Porque os dois são os melhores elencos do Brasil, mas é difícil você ver o Palmeiras perder. Ou é difícil você não ver o Palmeiras impor a sua superioridade em relação a times mais frágeis. O que a gente não viu no Flamengo no ano passado, foi um ano vexatório, e esse ano da Libertadores parece muito com o ano passado também da Libertadores do Flamengo. No ano passado eram Alcas e Nublense, esse ano são os portentosos Palestino e Milionários. Eu estava para dizer isso, viu, Pedro? Se você olha para a fotografia, para o momento do Palmeiras, você vê sim um time talhado, tarimbado e pronto para lutar pelo título da Libertadores da América. O Flamengo ainda não me convenceu, eu não colocaria o Flamengo nessa condição, apesar do elenco, de todas as estrelas e de muita grana. Aí que está a grande diferença entre Palmeiras e Flamengo. Um é uma constelação, o outro é uma equipe, é um coletivo, eu acho que é talhado e preparado para ser campeão de tudo que disputar, viu, Pedro? O Palmeiras não vem numa sequência de boas atuações, eu concordo com o Bruno,
perde para o Internacional, perde para o Atlético Paranaense, empata com o Flamengo, não jogou bem contra o Flamengo, empata com o São Paulo, também não jogou nada contra o São Paulo. Hoje, eu achei que o desempenho foi bom, a primeira parte, e no segundo tempo, o Palmeiras com 2-0, até pensei que o jogo já estava liquidado, estava controlado. Del Valle vai lá, um golaço do Dias, e o jogo fica aberto de repente, e o Abel começa a mexer na equipe. Acho que é um problema que ele tem desde o ano passado, quando ele começa a mexer, aí eu tô com o Piperno, entra a considerada segunda unidade de força e não entra com a mesma categoria, com a mesma qualidade do time titular. Segunda unidade de força. Mas a continuidade do Abel e de boa parte do elenco talvez passe a impressão que o Palmeiras é sempre o mesmo e que não há uma reconstrução. Você vê num time que entra jogando com Estevão, com Hendrick, com Flaco Lopes, e Lázaro, os 4 hoje. Sem Rafael Veiga, sem Dudu, sem Rony, que foram destaques no time recentemente, nos títulos do Palmeiras. De certa forma, o Richard Rios acabou de chegar, hoje foi titular no jogo de hoje. Você vê, tá havendo uma reconstrução, uma renovação que demanda tempo, principalmente quando você trabalha com jogadores novos. Não são jogadores que chegam prontos, apesar de toda a capacidade desses meninos, né? São ótimos jogadores. O Hendrick, especialmente, é um jogador muito diferenciado. Mas para o funcionamento coletivo do time, de repente você precisa de passar por essa fase, precisa... E assim, o importante, ele passou num grupo, não está jogando bem, mas é só lembrar o ano passado. A equipe não estava bem, chegou no fim do ano, conseguiu um título importante, campeão brasileiro. Então, pela sequência do Abel, você pode esperar. Não está legal, mas o Abel tem um plano e ele vai dar um jeito de montar um time. Daqui a pouco o Dudu volta, daqui a pouco o Felipe Anderson entra no time. E aqui, vai ter peça. Os garotos vão crescendo de produção. Vai perder um cara ali que não tem como substituir, que é o Hendrick. Mas ele ganhando, mesmo sem ser brilhante, dá tempo para que ele remonte esse time do Palmeiras e termine o ano bem. Eu citei essa sequência de atuações ruins do Palmeiras, mas é fato. Você vê o Flamengo, até fazendo essa comparação, o Palmeiras passa por essa sequência de atuações ruins e não tem uma crise igual tem no Flamengo, igual o Tite passou no Flamengo. Não tem uma crise, né? Parece que o Abel Ferreira tem o respeito do torcedor, ele tem o respeito das pessoas, dos jogadores. Apesar do Palmeiras ter mais derrota que o Flamengo no ano. O Palmeiras perdeu 4, tá vendo? Perdeu 3. Mas o Palmeiras, o Abel tem milhagem, né? Tem milhagem acumulada desses 3 anos aí, e o torcedor já entendeu mais ou menos como é que funciona a cabeça, a mente, a filosofia e a ideologia do técnico português do Palmeiras. Lá do lado do Flamengo, a situação é diferente. No início, um campeonato estadual que não vale para nada ou para muito pouco, eu acho que um entendimento é de que o técnico Tite ainda não conseguiu depurar muito bem o DNA do Flamengo. O que é o torcedor do Flamengo? O Flamengo jogue bem. Se vai vencer ou não é uma consequência. É claro que todo torcedor é mais voraz, é mais ganancioso, quer ver o seu time vencendo sempre. Mas existe em cada clube um DNA. E eu acho que o torcedor do Palmeiras hoje já entende qual é o DNA do Abel Ferreira, do seu time. Eu continuo achando o Palmeiras extremamente competitivo, apesar dessas derrotas acumuladas em 2024. Você não vê o Palmeiras hesitando, jogando uma partida, por exemplo, se jogasse no grupo do Flamengo contra o Palestino ou, por exemplo, contra a equipe do Milionários. Também não hesitaria, não faria feio diante de Alcas e Nublense. Então essa que é a diferença. Na hora de se impor contra times mais frágeis, mais fracos, o Palmeiras faz o seu papel. O Flamengo ainda não conseguiu construir essa credibilidade. Ainda está colocando tijolinho sobre tijolinho. Os primeiros tijolinhos sobre Corinthians e Bolívar. Mas será que esses são os muros a serem vencidos pelo Flamengo da temporada? Tenho certeza que não, viu, Pedrão? O Palmeiras perdeu 3, acho que aí eu botei na conta a Supercopa, que foi um empate. Né? É verdade, perdeu nos pênaltis, derrota foram 3, igual. 3 na estatística, como derrota foram permaneceu um empate nos 90 minutos, entra como empate. O Palmeiras perdeu pro Santos, pro Inter e pro Atlético Paranaense. E o Hendrick agora tem só mais 2 jogos, então. Botafogo de Ribeirão e o São Lourenço. Porque o Campeonato Brasileiro não vai ter as 2 próximas rodadas. Saiu machucado hoje, né? Saiu. Ele tem um jogo de suspensão a cumprir
Vai cumprir contra o Atlético? Então resta só isso aí, o Botafogo de Ribeirão Preto e o São Lourenço. Inclusive o Palmeiras, além do Endrick, não vai ter Mike, não vai ter Abel Ferreira. E tem mais um. Flaco Lopes. E Flaco Lopes. Para essa partida contra o Atlético. Não teria, em tese, esse grupo aí de jogadores, mais o técnico, no jogo contra o Criciúma. Mas com essa paralisação de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, eles vão ter que cumprir no próximo jogo. E o próximo jogo que está marcado é contra o Galo Mineiro. Então tá aí a informação. Já a gente vai falar aqui no programa do Vasco, tá? Porque saiu a liminar do Vasco, da 777. Informação importante que acaba de sair. O dia tá movimentado, né? Tá movimentado, a paralisação do futebol brasileiro, os jogos de Copa Sul-Americana, Libertadores. Na Sul-Americana, o Boca Juniors faz 1-0 e o Fortaleza empata. Em La Bombonera, hein? 1-1. Nos acréscimos, acho. Nos acréscimos. Mas só pra gente poder fechar aqui o Palmeiras, a gente tá falando de uma sequência de atuações ruins, mas um time competitivo, um time que o Abel Ferreira tem na mão, não tem jeito. No ano passado foi assim, porque o Palmeiras sai da Copa do Brasil para o São Paulo, depois é eliminado da Libertadores para o Boca Juniors, que eu acabei de citar. Tem uma sequência ali também ruim no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo chega a abrir mais de 10 pontos de vantagem, e mesmo assim, o Palmeiras falou, Botafogo, você não está querendo levar esse campeonato? Passa para cá. Foi lá, no estilo Palmeiras, não venceu com as sobras do ano de 2022, mas foi lá e buscou e venceu o Campeonato Brasileiro. Então é um time que você não pode descartar, esse Palmeiras do Abel Ferreira, por mais que não esteja em boa fase. Mas vai brigar por tudo de novo. Às vezes a Copa do Brasil fica um pouco de lado, que eu acho que é o correto, assim, não que ele abandona, não é isso, mas entre as 3 competições, a Copa do Brasil é a terceira. Isso aí é bem claro, e é o correto. Mas ele vai brigar de novo ali no Brasileiro. Libertadores quase sempre está numa semifinal. Só a última vez que não esteve foi em 2019. E ainda assim, 18 esteve. Se pegar de 18 para cá, só em 19 não chegou na semifinal, caiu pro Grêmio nas quartas. Então ele vai chegar de novo. E o Abel vai ajeitar o time. Eu acho que vai. Eu não tenho. E a torcida do Palmeiras sabe disso, com exceção de um ou outro do Twitter, que aí não tem jeito, né? Ali você não tem o que fazer. Mas que tem gente no Twitter que tem coragem de chamar o Abel de pardal. Uma loucura total. Que coisa, então, e não são tão poucos, não. Você e agora ele vai jogo ter... do Palmeiras, mas o cara vai acertar o time, ninguém tem muita. Ele vai ter 2 semanas aí, porque com o adiamento dessas 2 rodadas, ele vai ter o próximo jogo é daqui 7 ou 8 dias contra o Botafogo. Depois, mais 7 dias, o jogo contra o São Lourenço. Coisa rara. Era para ele fazer um jogo a cada 3 dias. De repente, agora com o adiamento dessas rodadas, ele vai fazer um jogo por semana. Vai ter 2 semanas de trabalho. Eu não estou querendo assustar o Viga, mas hoje o Palmeiras, por tabela, ajudou o Olímpia do Paraguai, pensando em Mundial de 2025. O Olímpia hoje ficaria com a última vaga na América do Sul pelo ranking, desde que a Libertadores desse ano não tenha um campeão que não seja Palmeiras, Flamengo, Fluminense ou River Plate. Então, aí o Olímpia herdaria essa 6ª vaga. Ele briga com o Nacional de Montevidéu e, abaixo dos 2, o Del Valle. Ganhando do Del Valle hoje, o Palmeiras ajudou o Olímpia. Se o Nacional ganhar mais uma, ele passa o Olímpia nesse enfim, o Nacional está na... O que mais lamenta é o Atlético Mineiro, que está muito à frente, mas não cabe mais brasileiro. Pois é. Pelo ranking. Teria que vencer a Libertadores. Aí... Palmeiras 2, Del Valle 1. Outra curiosidade, o Del Valle enfrentou o Palmeiras já em outras ocasiões. Pela primeira vez marcou um gol no estádio do Palmeiras, o Del Valle, gol do Dias, né? Foi um golaço, ele tira o Gustavo Gomes da jogada, se não me engano, tira também, acho que o Marcos Rocha ou foi o Zé Rafael? Foi o Zé Rafael. Bom jogador, Lautaro Dias, um bom atacante. Eu lembro dele naquela final contra o São Paulo, né? Fez gol contra o São Paulo naquela final de Sul-Americana. O Del Valle terminou o jogo de hoje com 2 meninos de 16 anos. Hendry Paz. E o Lerma, que foi vendido segunda-feira para o Borussia Dortmund. Tem isso. O Hendry Paz está vendido para o Chelsea. Tem isso. E o Hendry Paz para o Chelsea. Representantes do Chelsea hoje na Arena do Verdão, hein? Para poder analisar não só o Hendry Paz, que já está comprado, está garantido, mas Estevão. Estevão vem se destacando com a camisa do Palmeiras. Palmeiras que vai perder o Hendrick, que eu acho que são características diferentes, e acho que vai perder muito com o Hendrick, mas
tem o Estevão, que tá jogando muita bola. Isso, infelizmente, não tem jeito. O Estevão vai, não sei se vai ser vendido agora. Ou... O Abel pediu para não venderem, mas quando ele fizer inevitável. ele vai. Maio, 26 de abril. O Lohan vai. O Lohan também é diferenciado. Talentosos. O Wesley do Corinthians é bom jogador. O Wesley. Eu duvido que o Wesley fique em mais 2 janelas no Corinthians. Ainda mais com o Corinthians na situação financeira que está. Isso, infelizmente, não tem como. Assim, nesse momento, esse tipo de jogador o Brasil não tem como segurar, um garoto jovem. O que o Brasil hoje segura, que antes não segurava, era um jogador de meia idade, bom jogador, tipo Rafael Veiga, Arrascaeta. Esses caras antes, eles iriam, eles não eram jogadores que o Real Madrid pegava, mas viria aqui um Sevilha e levaria. Há uns anos atrás. Hoje não leva. Pelo menos do Palmeiras, do Flamengo não leva. Se eles estivessem em outro lugar, era capaz. Mas do Palmeiras, do Flamengo não vem um Sevilha com 8 milhões de euros e leva um cara desse. Hoje, antes qualquer proposta de 7, 8 milhões de euros levava qualquer um do futebol brasileiro. Hoje não. E o professor Dorival Júnior também acompanhou o jogo. Técnico da seleção brasileira, dos jogadores ali em campo, ele convocou o Endrick, que na última convocação tinha chamado também o zagueiro Murilo, dessa vez não chamou o Murilo para a Copa América.